A avaliação de hoje é com este SUV aqui de trás, Honda CR-V na versão Touring, única versão vendida aqui no Brasil, e que você vai conferir todos os detalhes comigo a partir de agora. O Honda CR-V modelo 2019 já está numa nova geração que chegou no nosso país desde o ano passado. Essa geração ele vem sobre a plataforma do Civic, Accord, e também vem com a motorização 1.5 turbo, com algumas modificações importantes em relação à utilizada pelo Civic Touring, para deixar também o veículo com mais potência. Aqui a CR-V Touring vem com 190 cavalos, só quase enrolei a língua. São 190 cavalos de potência, com uma transmissão CVT que simula 7 velocidades, e o torque máximo do motor é de 24,5 kg. Tudo isso por um preço módico de em torno de R$ 194.500, na época que nós avaliamos o carro aqui, que em torno de finalzinho de abril. E essa combinação de motor, câmbio, suspensão deixa o carro bastante agradável para dirigir na cidade. E a transmissão CVT, que muita gente reclama, que é um câmbio desagradável, que faz com que as rotações subam muito durante a condução, aqui na CR-V eu não percebi tanto esse problema. Talvez seja porque o meu modo de condução tenha se adaptado bem ao carro. Mas uma coisa que é bastante legal também é que você tem a opção de não ficar na economia e conforto que o CVT propicia. Você pode passar o câmbio aqui para a função S, que é Sport, e também tem a opção de trocar as marchas nas borboletas. E quando você tem isso, você tem um carro mais na mão, com respostas muito melhores. Isso muda inclusive o comportamento do acelerador do veículo, deixando ele mais rápido nas respostas e com certeza com um desempenho bem mais esportivo, embora não seja nada empolgante. Por essa faixa de preço que eu comentei com vocês do CR-V Touring, há muitas outras opções no mercado, inclusive de veículos de outros segmentos ou até mesmo de SUVs, que tem motores muito maiores, veículos muito mais potentes. Então a opção pelo CR-V é com certeza por alguém que é um apaixonado pelo carro ou apaixonado pela marca. Agora, se você estiver procurando por um veículo dessa faixa de preço, é bom realmente considerar outras opções. O carro realmente não é ruim. O CR-V é um carro delicioso para dirigir, bastante confortável, tem alguns detalhes que deixam ele com requinte diferenciado no mercado, mas ele já está bastante abaixo de outros modelos, como por exemplo Chevrolet Equinox, que custa menos e tem mais tecnologia embarcada, tem um motor muito mais potente. Você tem Mercedes GLA, que é um veículo menor, mas que te entrega uma motorização mais adequada e que te entrega um conforto a bordo diferenciado, fora o requinte de ter um veículo da marca Mercedes. São alguns exemplos. Volvo XC40. Então são algumas opções que você tem mais ou menos nessa faixa de preço, algumas até um pouco mais baratos do que o CR-V, mas é uma questão de gosto. Se você já teve ou já dirigiu alguns carros desses modelos, como eu já tive a oportunidade, você sente que o CR-V deixa a desejar em alguns pontos. Só que para quem já teve um CR-V, principalmente da geração anterior, e vai dirigir esse modelo aqui, a evolução é absurda e vai sentir que o carro melhorou muito. Então é tudo uma questão de ter um parâmetro para comparação. Outras coisas também que não são muito levadas em conta, que nem todos fazem esse cálculo, por exemplo, de preço de seguro, preço de peças, custo de revisão. No Honda, com certeza, é um valor bastante diferenciado em relação às outras marcas que eu citei. Então você precisa colocar tudo isso na tabela para saber se a escolha é uma escolha racional ou não.
Um ponto também que é bastante elogiável dessa geração do CR-V é o conforto de suspensão. O uso em cidade dele, ele tem bem menos barulhos de suspensão do que tinha a geração anterior. E fora isso também, ele tem um amortecimento muito bom. Isso acontece, claro, ele teve algumas melhorias, ele teve um conjunto de suspensão repensado, reprojetado. Embora tenha o mesmo conceito, ele teve são peças novas, na verdade, novos amortecedores, novas molas. E além disso tem um detalhe que é muito importante, que ele tem as buchas de suspensão hidráulicas. Ao contrário das buchas somente em borracha, que tem um comportamento mais rígido, que fazem com que você, em impactos da suspensão, ela tenha uma resposta muito mais firme, muito mais rígida, que é quando a gente ouve muitos barulhos, e também são muito mais suscetíveis à quebra. Nesse conjunto hidráulico, ele também ajuda no amortecimento, ajuda na redução dos barulhos, e combinado aqui com esses pneus de perfil alto de uso urbano, não tem nenhum pneu de uso misto, é um pneu 100% urbano, embora tenha transmissão integral. Fazem com que a suspensão seja muito agradável, é um tapete dirigindo esse carro. Isso se repete também em estrada. E ao contrário do que acontece com alguns SUVs, ele tem um conforto muito bom, ele se mantém bastante firme, e também combinado aqui com o sistema eletroassistido de direção, você tem um volante bastante preciso, você tem um carro bastante na mão, inclusive em curvas de alta velocidade. Claro, a carroceria tomba, é inevitável, isso é física. É impossível um carro desse tamanho, com a tecnologia empregada nele, tem um comportamento exemplar, 100% eficiente em pista. Ele não foi feito para isso. Mas de qualquer forma, para a proposta dele, ele é muito bom, ele é muito gostoso, e é um carro que eu aconselharia para viajar com certeza. Ele tem uma extensa gama de itens de série que ajudam bastante para você na hora da escolha do veículo. Um detalhe que é bastante legal aqui é que ele vem com head-up display, que projeta a velocidade do veículo nessa telinha um pouco menor que fica aqui logo depois do volante, e também ele projeta as informações de rotação do motor conforme você acelera. E além disso, no Android Auto, ele também, quando você está usando o Google Maps ou o Waze, ele projeta ali o rua a rua, ou curva a curva, melhor dizendo, o seu trajeto. Então você tem tudo aqui de frente para você, as informações de utilização do veículo, sem precisar ficar desviando o olhar para conferir o mapa, para ver a velocidade que você tá, por exemplo. Então fica com tudo centralizado aqui para você. É uma coisa bem legal e dá um ar de modernidade para o veículo. Com relação ainda aos itens de série, como eu já comentei anteriormente, ele vem de série, é uma única versão Touring com transmissão CVT e tração integral nas 4 rodas. Você consegue conferir como que está essa demanda de diferença de torque entre as rodas, entre os eixos, melhor dizendo, aqui no painel. Você consegue conferir se ele está usando somente tração dianteira ou se está usando tração nas 4 rodas e em qual demanda está isso. Além disso, ele vem com a central multimídia, que tem uma ótima eficiência. Ela tem uma qualidade de som muito boa, uma reprodução de áudio muito bom, e ele tem um sistema de som bom, na verdade, com bastante alto-falante espalhado pelo carro, tem tweeters, então você não pode reclamar de qualidade de som dentro do carro. E também, como você está vendo aqui, também não pode reclamar de acabamento, que nessa versão aqui, com essa cor externa com tom de vinho e esse interior claro, é um show à parte, fica muito bonito. Além disso, aqui na parte dianteira, todo o painel dele é em soft touch, então tudo que você tocar, ele é macio, seja nos botões, seja no painel mesmo. E também, como ele vem importado, né, com modelo americano, ele também tem um acabamento em madeira, com detalhes em madeira, que também dá um refinamento especial para a cabine. E o único porém dessa questão dele vir importado dos Estados Unidos é que anteriormente ele vinha do México, e vindo do México ele tinha algumas isenções de impostos e tornava o carro bem mais barato do que é hoje.
E vindo dos Estados Unidos ele cresceu, ficou um carro maior, mas o preço subiu demais e ficou uma opção um pouco tanto complicada de comprar. Ele vem também com faróis Full LED, como na versão Touring do Civic, tanto na função dos faróis como nos de neblina. Ele tem também um recurso bastante legal, que é a abertura do porta-malas sem a utilização das mãos. E como que isso funciona? Você deve ter visto vídeos a respeito. É só você ir lá atrás do veículo, com a chave no bolso, claro, e você dá aquele chutezinho por baixo do para-choques. Aí é só se afastar um pouquinho, ele vai dar um alerta sonoro, as luzes do pisca-alerta vão acender e o porta-malas vai começar a abrir. Ele tem essa abertura elétrica automática e também para o fechamento ele tem um botão na parte superior que você entende que você chegou para carregar o veículo com as mãos ocupadas. Carregou o porta-malas, você já tem a mão disponível, o dedo disponível para poder fechá-lo. Aperta o botão, é só deixar bater, que não bate também, é bastante suave, e ele fecha a tranca sem maiores problemas. Um outro recurso eletrônico, também como no Civic Touring ou Civic SI, é o Lane Watch. Ele tem uma câmera embutida no retrovisor do lado direito, que todas as vezes que você dá seta para a direita, ele aciona essa câmera para te mostrar se existe algum veículo numa zona de visão cega e evitar que ocorra algum acidente, como uma mudança de faixa involuntária, etc. E além disso, você também tem a opção de ativar essa câmera manualmente em qualquer situação, apertando o botão aqui na chave de seta do lado esquerdo. Isso ajuda principalmente na hora de uma baliza, para você ver o posicionamento da guia com relação às rodas, para você parar um pouco mais próximo. Isso te ajuda também durante a utilização do veículo, para você ser alertado. Quando você estiver dirigindo, você percebe que tem uma coisa aproximando, para você olhar. É um recurso bastante interessante. E chegando a um dos pontos que são dos mais importantes na relação do veículo, com relação ao consumo de combustível. Nós fizemos duas avaliações com ele, tanto no circuito urbano quanto no circuito rodoviário. No circuito urbano, sempre com o ar-condicionado ligado. Em nenhum momento nós desligamos o ar-condicionado, eu não desliguei o ar-condicionado do carro na avaliação. E ele teve uma média de 8,2 km por litro com gasolina. Já no circuito rodoviário, na mesma condição, uma média de 100 km por hora, por volta de 100, 120 km por hora. A média subiu um pouquinho não, bem, subiu bastante, e chegou a 15,6 km por litro. São números bastante interessantes, principalmente para quem vai usar o carro em uso misto, e o credenciam como um carro bem econômico. Isso também, só para avisar, ele tem um botão que deixa o carro numa função econômica de combustível. Esses números foram obtidos nesta condição, tá? Então, se você utilizar o veículo no modo normal ou no modo Sport, com certeza esses números vão ser diferentes.